Agora melhorou? Então, tá bom. O convite à professora Virginie Mamadou tem um sentido não tão pessoal, digamos, em relação a ela. Evidentemente, tem os méritos pessoais dela, mas tem um propósito muito claro, eu acho, também, de prestar homenagem a essa linda tradição de mulheres teóricas da geografia política tão relevantes. A gente tem algumas presentes aqui, não é? Nesse momento, e também todas nós conhecemos então as nossas grandes mulheres teóricas da geografia política, e nesse sentido a gente fez questão de valorizar também essa presença na pessoa da professora Virginie Mamadou. Tenho certeza que vocês conhecem o nome já. Virginie Mamadou é professora associada do Departamento de Geografia, Planejamento e Desenvolvimento Internacional da Universidade de Amsterdã, é filiada ao Center for Urban Studies e ao Access Amsterdam Center for European Studies. Ela também é muito conhecida da gente, todos que gostam de geografia política e geopolítica, como editora de um periódico internacional muito relevante de nome Geopolitics, mas não é o único, ela tem uma série de publicações, é uma editora reconhecida, né, por nós todos. Por exemplo, The Arab World Geographer, esses acho que vocês não leram, né, Geo-Journal, Political Geography, L'Espace Politique, TESG e outros vários. Tem distintos interesses de pesquisa que estão ligados à geografia política crítica, principalmente. Por exemplo, geopolítica e globalização, transnacionalismo e novas mídias, migrações e identidades territoriais, geografia eleitoral, movimentos sociais urbanos, multilinguismo, diversidade linguística e outros interesses, com certeza, ela vai levar daqui da sua estadia no Brasil. Também é importante, claro, também a presença da professora tem a ver com a ação dela, a atuação dela na União Geográfica Internacional, no Comitê de Geografia Política da União Geográfica Internacional. De fato, nós não temos tido muita participação nessa união, mas a nossa ideia é poder se ver, se entender, se representar mais e mais, sendo que isso coincide também com uma intenção da própria organização de construir maior representatividade e maior transnacionalidade, comunicação em diferentes línguas, tudo isso dentro de uma união que é tão importante para nós, porque nós, como geógrafos políticos, temos certeza da importância do que se chama International Scholarship, da nossa possibilidade de circular, de conhecer, de tecer redes que não são hierárquicas entre esses diferentes pontos do planeta, né? Então, alguns convites, então, em nome da UGI, por exemplo, para Istambul, em agosto de 2020, para Lecce, em 2020, na Itália. Nesse segundo caso, aí, é um evento sobre memória, patrimônio e os usos políticos do passado. E também em Paris, 2022, quem estiver interessado, ou puder se imaginar lá, nesse horizonte, né? Poder se imaginar, todo mundo pode. E deve. Na comemoração dos 100 anos da União Geográfica Internacional. Então, sem mais delongas, agradecendo a atenção de vocês, vou passar a palavra para a professora Virginie Mamadou. I didn't say the name of her. Boa tarde a todos. Adriana, muito obrigada para a gentil introdução. Pela gentil apresentação. Lamento. A palestrante fala em português no momento. Agora falo inglês. Então, vou passar para o inglês, pois não consigo continuar em português, e agradeço desde já a intérprete. Eu gostaria de abrir a apresentação. Como podem ver,
Eu tentei colocar a data em português, saiu mais ou menos. Mas é uma grande honra estar aqui hoje, neste evento tão importante, tão especial para a geografia política e geopolítica no Brasil. I would like to thank Juliana and ITSI for organizing having me here and making that possible, and for Adriana for liaising between the Congion and the Commission on Political Geography of the International Geographical Union. And I'm not sure you told that you. Eu não sei se você falou que você faz parte da comissão diretora e que você, então, faz parte dessa aventura. E nós tentamos trazer os geógrafos do mundo, reuni-los para conversar sobre o assunto. Bem, o título da minha conferência é a virada urbana na geopolítica, e eu vou falar sobre as cidades. Vocês podem pensar que é uma ideia estranha falar de cidades num congresso assim, mas eu tive a liberdade de escolher o assunto. E foi essa a minha escolha. Por que cidades na geografia política e na geopolítica? A minha intenção com a escolha desse tema é tentar mostrar a importância que os geógrafos políticos comecem a trabalhar mais nas cidades do que fizeram até agora. Então, eu chamei de virada urbana, como se já houvesse muita geopolítica urbana, mas é mais uma chamada, um chamado para um maior número de estudos na escala local. E é claro que nós já estudamos as cidades, os geógrafos políticos já estão interessados no estudo das cidades, mas eu coloquei aqui, por exemplo, Jean Gottman, que eu espero, não tenho certeza, mas espero que também seja conhecido no Brasil. Ele é um exemplo de um geógrafo cosmopolita. Ele nasceu na Rússia, fugiu na Revolução, foi para a França, depois fugiu da Alemanha nazista, foi para os Estados Unidos, voltou para a França, para o Reino Unido. Então é alguém que trabalhou em muitos lugares diferentes, em muitas línguas diferentes, francês, inglês. E na geografia política, nós conhecemos o trabalho dele em francês e inglês sobre os territórios, o significado dos territórios, a importância da geografia política dos estados. Mas outros geógrafos também, pelo menos onde eu trabalho, na Holanda, na Europa Ocidental, conhecem Jean Gottman pelo trabalho que ele desenvolveu sobre cidades. Talvez vocês também conheçam o trabalho dele sobre megalópolis. Ele cunhou o termo megalópole, estudando a costa oriental dos Estados Unidos. Que eu saiba, ele não escreveu sobre cidades e estados e geografia política das cidades no mesmo livro. Porém, sua conceitualização do seu entendimento das realidades espaciais estava em grande parte conectada. Então, uma iconografia do estado e a cidade como um lugar de comércio, etc. Então, uma espécie de legitimação desse tema. Então, o que eu gostaria de fazer hoje, esse é um esboço geral. Primeiro, vamos falar um pouquinho do urbano e do geopolítico, porque os dois termos não são tão simples assim. E quando os combinamos, fica ainda mais complicado. Depois, eu quero apresentar uma visão geral do uso de geopolítica urbana na geografia anglófona. E eu diferencio 3 formas de fazer geopolítica urbana. 3 abordagens diferentes.
E vamos detalhar mais a terceira, que é sobre as cidades como atores geopolíticos. E vamos fazer isso analisando a geopolítica crítica. Então, basicamente, é isso que vamos fazer nessa conferência. E me interrompam, por favor, se eu extrapolar o tempo. Então, o plano é deixar um tempo para perguntas no final ou comentários por parte da plateia. Então, o urbano e o geopolítico. O urbano parece simples, mas não é um termo tão simples. Nós sabemos que vivemos num mundo em urbanização. Quando falamos de urbano, estamos falando de cidades? Estamos falando somente das cidades globais ou as chamadas cidades mundiais? Os lugares onde são tomadas as decisões? Ou estamos falando das cidades menores, pequenas cidades ou municípios? Na geografia política, tendemos a falar que cidades são estados locais, municípios. Mas mesmo entendendo que o urbano e a cidade dizem respeito ao tamanho e à densidade da relação social, existe muito espaço para discutir o que é tão especial nesse termo urbano. E os estudos urbanos são um campo especialmente forte. E como campo interdisciplinar está crescendo, e os geógrafos são importantes nesse campo, mas certamente não são os únicos. A ideia de viver no mundo se urbanizando cada vez mais, todo mundo conhece isso aqui, por exemplo, a ONU repete várias vezes que agora mais da metade da população do mundo vive em ambientes urbanos, e isso cresce cada vez mais. E a nossa imaginação do mundo, muitas vezes, é como essas cidades, como os grandes marcos do mundo. Então, isso é, em parte, o que eu quero falar aqui. O geopolítico, a geopolítica, é um termo ainda mais difícil de aprender. Trata de geo e política, trata de geografia e política, trata de espaço e poder, mas há muitas formas de fazer geopolítica. E existem, pelo menos, duas grandes tradições. A geopolítica tradicional, de Schelling, Haushofen, inspirados por pessoas como Hatzel e Mackinder, que não usavam a palavra geopolítica, mas conceitualizavam uma certa maneira de fazer relações internacionais olhando os aspectos geográficos. E nesse contexto, a geopolítica tradicional trata basicamente das características geográficas físicas e o seu impacto nas relações internacionais, o seu impacto na posição dos diversos estados e suas interrelações. Mais próximo de nós, quer dizer, esse é um sentido, mas de maneira mais próxima, desde os anos 90, podemos dizer, existe uma escola forte de geopolítica crítica, inspirada por pessoas como Jero Tull, o Simon Dalby, Klaus Dodds e Joe Sharp, pelo menos uma mulher na lista. E a atenção é desviada da geografia física para a geografia social, humana, e para a imaginação geográfica e representação geopolítica e o seu impacto, ou como as pessoas pensam na política e como atuam na política. E o que vemos originalmente é muita geopolítica crítica estava examinando a geopolítica tradicional. E esse é um exemplo de um artigo de James Fidaway e Marcus Power sobre Portugal.
e sua imaginação imperial. O famoso mapa dos anos 30, que era uma reação à posição marginal de Portugal na política europeia, tentando entrar em acordo com a cartografia para mostrar que Portugal não é tão pequeno comparado com a França e os grandes atores europeus. Se você projetasse toda a área colonial portuguesa, do Império Português, vemos que Portugal não é tão pequeno assim. E é claro que é uma expressão de um complexo de inferioridade de Portugal. Esse é apenas um exemplo que eu estou dando porque é uma maneira como a geopolítica crítica começou a funcionar, a estudar a representação geopolítica e a imaginação geográfica por trás da geopolítica tradicional, passando depois para outros aspectos. Então, esse é o tipo de trabalho que a geopolítica crítica, na qual vou me deter mais tarde quando falarmos das cidades. Então, juntando agora, podemos fazer isso de várias maneiras. Para simplificar um pouco, eu acho que há 3 maneiras de se fazer isso. Uma é trazer o geopolítico para o contexto urbano, local. Outro é olhar as cidades como foco dos conflitos geopolíticos e ver como as cidades são afetadas por esses conflitos geopolíticos. E a última maneira são as cidades como atores geopolíticos, como produtores de representação geopolítica. São os 3 sentidos, então, que eu quero discutir rapidamente com vocês hoje, antes de entrar mais especificamente no último. Eu argumento que essa geopolítica urbana, nos diversos sentidos, é um campo emergente de pesquisa para geógrafos, mas não só para geógrafos, mas também para estudiosos de relações internacionais, sociólogos urbanos e vários outros. E que é muito diversificado. Eu não quero dizer que existe um único campo, uma única perspectiva ou uma única forma de fazer geopolítica. Eu gostaria de destacar que há várias formas, várias epistemologias e metodologias possíveis. Existe uma influência de uma virada discursiva, quer dizer, uma ênfase no discurso, as representações, mas também uma virada material na geografia, ou seja, uma ênfase na importância da redescoberta dos aspectos materiais. Por exemplo, através da teoria das redes dos atores. Então, já podemos ver que é uma grande limitação na minha apresentação. É necessariamente geografia internacional, mas é chamada assim, mas na verdade é uma geografia anglófona. A geografia anglófona não é apenas para os falantes de inglês, eu mesma não sou falante nativa de inglês, mas eu trabalho principalmente em inglês, porque a minha universidade quis assim. E porque eu tento participar de trocas internacionais. Então, a história envolve o que acontece nos chamados periódicos acadêmicos internacionais, geralmente anglófonos, de língua inglesa, também as conferências acadêmicas internacionais, geralmente de língua inglesa, e os projetos de pesquisa internacionais, também principalmente de língua inglesa. E na Europa temos muitos patrocinados pela União Europeia. Temos 24 línguas oficiais, mas no final das contas publicamos mais em inglês, por conveniência. Mas há muitos problemas nisso. Então eu espero que vocês vejam apenas como um convite para responder usando o inglês
também, apesar do trabalho realizado em espanhol, em português ou a língua que você estiver usando. Então, começando, geopolítica urbana número 1. A ideia de que o poder e o espaço estão no contexto local e podem ser utilmente vistos como conflito geopolítico. Há lutas de poder entre os atores, lutando pelo controle de territórios, mas na escala local. Então, é uma geopolítica local, realmente. E um exemplo disso é esse livro de Ugo Rossi e Alberto Vanolo, geógrafos italianos, um livro chamado Urban Political Geographies, foi publicado em 2012, e é um livro-texto, basicamente, e um exemplo dessa ideia de usar o conflito geopolítico como forma de analisar a política urbana. Então, eles diferenciam 3 tipos de política urbana, como representação, como governo e não está aparecendo no slide, mas o último é resistência. Reivindicações territoriais. Então, esse tipo de tradição existe há algum tempo. O outro exemplo que eu tenho aqui é Steve Herbert, que escreveu sobre a geopolítica da polícia. Muitos trabalhos empíricos sobre Los Angeles. E ele tentou usar a geopolítica crítica para analisar como a polícia de Los Angeles tenta controlar o território e também como os habitantes podem escapar desse tipo de vigilância. O outro, Philippe Subra. Desculpem pelos slides, mas Philippe Subra tem um artigo no Hérodote, um periódico francês, um artigo em inglês discutindo a geopolítica local na geografia francesa. Alguém próximo de Yves Lacoste, se vocês conhecem o trabalho. E a ideia é de analisar o conflito local, o conflito geopolítico entre grupos e o controle do território, comportamento estratégico para controle. Então, esse seria o primeiro. Temos, então, esse exemplo de Subra. Em que temos esses 3 grupos de conflitos. O mais tradicional é entre estados, conflitos de estado interno e conflitos locais. O ponto em comum é a forma de olhar esse conflito a partir da ideia de que a estratégia que os atores têm como a leitura geopolítica do conflito e reivindicações conflitantes. Então, esse seria o primeiro. O segundo é um pouco diferente. É uma escola muito forte no Reino Unido e é sobre o impacto dos conflitos geopolíticos sobre as cidades. A cidade é mais um alvo da violência política. Por exemplo, na guerrilha urbana, ou na guerra urbana, ou até no que é chamado de urbicídio. Vamos pensar numa pessoa que cunhou essa palavra nesse sentido, que foi Stephen Graham, trabalhando em Belfast. E a forma como Belfast, o ambiente construído em Belfast foi afetado pelos bombardeios do IRA e como as autoridades reagiam para prevenir os ataques urbanos. O mesmo em Londres, na época. Então, um pouco de história, nós esquecemos, às vezes, dos bombardeios do IRA e esses atentados
mas foi daí que surgiu essa ideia. E outros aqui mencionados, que analisam como esse conflito afeta as cidades, que podem ser alvos interessantes de movimentos. Pode haver cidades onde os conflitos são locais. Por exemplo, essa é uma foto famosa da Guerra Civil Espanhola, em Barcelona, quando a cidade de Barcelona era um ponto focal do conflito. E mais importante ainda é Guernica. Essa é uma imagem do quadro Guernica, que representa o bombardeio da cidade. Essa ideia que começou nos anos 20 pelos britânicos no Iraque de hoje. E mais tarde, os alemães, a Força Aérea Alemã, com a solicitação de Franco. Mas, então, em Guernica, durante a Segunda Guerra Mundial, teve uma história do bombardeio dos civis, como forma de convencer o outro lado a se render. Então, depois de Guernica, tivemos muitas cidades totalmente destruídas pelas forças aéreas dos dois lados. Roterdã, no começo da guerra, Coventry é outro exemplo no final da guerra, Berlim, as cidades japonesas também de Hiroshima e Nagasaki, é claro. O bombardeio das cidades, então, se tornou uma maneira legítima de defender e avançar a própria posição na guerra. Infelizmente, houve outros casos recentes, como na Síria, Sarajevo. Esse é um mapa da cidade de Sarajevo nos anos 90. Como ela foi cercada pelo exército bósnio e sérvio, e os habitantes da cidade se tornaram alvo de franco-atiradores. A questão aqui não é só que é um movimento tático dos exércitos, mas a própria cidade, a urbanidade, a cidade como símbolo. No caso da Guerra da Bósnia, Sarajevo era uma cidade onde viviam grupos diferentes, misturados, vistos como algo impuro pelos sérvios. Então, a cidade foi atacada. Foi nesse contexto da Guerra da Bósnia é que surge o conceito do urbicídio. Como genocídio, tem urbicídio, um termo cunhado para transmitir essa ideia que a cidade pode se tornar o alvo. Outro aspecto, aqui um exemplo mais recente, Alepo. Outro aspecto são cidades que foram vítimas da configuração geopolítica. Essa é a construção do Muro de Berlim. A cidade foi dividida, primeiro, entre zonas de ocupação, e com o muro, a vida das pessoas foi interrompida e dividida. Eu não preciso contar essa história para vocês, mas esse tipo de coisa, que é a geopolítica urbana, as cidades afetadas pelo conflito geopolítico. E há muitas cidades divididas, assim, cidades que são depois reunidas, mas a reunificação é contestada, como é o caso de Jerusalém, que foi reunificada de fato pelos israelenses, mas politicamente ainda há uma contestação das autoridades e contestada também pela comunidade internacional, que continua achando que Jerusalém deveria ser uma área internacional.
E, finalmente, cidades, voltando a Graham e Belfast, e os atentados do IRA. Temos aqui o caso de Nova York e outros lugares. Número 3, cidades como atores geopolíticos. Outra maneira de ver não é mais a cidade como espaço físico onde os eventos acontecem, mas as cidades como atores geopolíticos. Principalmente o papel das cidades, o papel crescente das cidades na política global e na governança global. E aqui eu trago o trabalho de Saskia Sassen, outra mulher da América do Sul, com um trabalho sobre cidades globais. E ela tem um editorial interessante chamado Geopolítica Urbana Emergente, que fala exatamente o que eu quero dizer aqui. E eu trouxe uma citação. Ela diz o seguinte: nosso espaço geopolítico está ficando lotado. Ou seja, você tem os estados, mas também organizações internacionais como a UE, a ONU. Mas agora vemos a emergência de uma rede de atores complexos com múltiplas capacidades que se encontram na vanguarda dos grandes desafios do ambiente ao terrorismo. São cidades, principalmente cidades globais. Então, essa é a geopolítica urbana na qual quero me deter no tempo que me resta hoje. E como eu disse, eu quero analisar a perspectiva da geopolítica crítica. Então, o acento é na representação geopolítica e imaginações geográficas, e a ideia de que o fato que pensamos nas cidades como atores geopolíticos cada vez mais e como pensamos nisso não só para a governança global. Na geopolítica crítica, tendemos a diferenciar 3 domínios. Eu peguei essa imagem de Toatel e Dalby, um trabalho crucial de 1998. Aqui o que estamos falando é dessa representação geopolítica do eu e do outro, de si e do outro. E os 3 domínios são a geopolítica formal, que é o trabalho acadêmico, de institutos estratégicos, think tanks, pessoas que tentam entender o mundo de maneira mais abstrata para desenvolver uma conceitualização sobre como funciona e tentam produzir esse tipo de conhecimento. Depois temos o domínio da geopolítica prática, que é o domínio do fazer política exterior, o presidente americano, o ministro das Relações Exteriores, os diplomatas, os burocratas, instituições políticas, o tipo de representação por trás do trabalho dessas pessoas, dessas declarações de política. E o último domínio é a geopolítica popular, que é o domínio da cultura popular. Aqui estamos falando do que nós sabemos, as pessoas comuns sabem sobre o resto do mundo. Não porque conheçam, tenham família, amigos, interajam, não, mas através do jornalismo. O que sabemos é moldado pelo que aprendemos na escola, nos livros, na mídia, nos romances, no cinema, esse tipo de coisa. Mídia social hoje em dia, claro. Então, esses 3 domínios estão conectados, obviamente, principalmente em países democráticos, onde os formuladores de política não têm ideias muito diferentes, porque por causa da eleição seguinte, mas ainda
é possível separar os campos. E algumas pessoas intervêm num domínio ou em outro. Agora eu proponho entrar nos 3 domínios e ver o que significa a cidade como ator geopolítico. Começando pela geopolítica formal, e como as cidades são representadas na academia por intelectuais e entre intelectuais públicos, teorizando o papel das cidades na geopolítica e na governança global. Saskia Sassen tem essa ideia da cidade global e há uma certa discussão sobre como definir isso e como estudar essa ideia, mas a ideia é que alguma coisa está acontecendo a partir dos anos 80, quando vimos que certas cidades se tornaram o centro de decisões para a economia global. Centros de decisão financeira, principalmente. Novos tipos de serviços. Nova York, Londres e Tóquio são as cidades que ela escolheu. E muitas pessoas tentam estudar isso mais a fundo e categorizar, por exemplo, essas cidades. E também tentar entender a conectividade entre elas. Essa é a ideia por trás. Como você mede isso? Como você visualiza? Como conceitualiza? E uma pessoa muito importante nesse campo é Peter Taylor, que é geógrafo político na análise de sistemas mundiais originalmente, e na virada do século ele começou a trabalhar com as cidades globais e criou essa rede, a Rede de Pesquisa de Cidades Mundiais e Globalização, baseada na Universidade de Loughborough, onde se encontram muitos artigos e exercícios tentando entender isso. E o que o Peter pretendia era encontrar uma maneira de documentar de maneira sistemática essa conectividade. Muito do que sabemos em termos de estatísticas, por definição, a estatística trata do Estado. Um Estado, é estático, quer dizer, é algo estático e algo fraco. As estatísticas que temos, as estatísticas oficiais, dos institutos estatísticos oficiais dos estados ou organizações internacionais, em sua maior parte, são entidades de estados estáticas, não são sobre fluxos, são estáticas. Então, podemos ver esse tipo de mapa, que é um exercício de visualizar as conexões entre as cidades globais. Aqui, por exemplo, temos um mapa mundial com as cidades globais. Cada cor representa um status hierárquico diferente, mais central ou menos central. Então, analisando com cuidado, haveria muito a se dizer aqui, mas o que eu queria destacar apenas era que as pessoas tentam representar o mundo de outra maneira, reimaginar o mundo de outra maneira. A ideia é tentar mostrar essa conexão, esses grupos, esses clusters, todos muito diferentes e todos baseados em estatísticas, em conexões, entre fatores relevantes para a globalização de serviços. Então, eles fazem esse tipo de mapa para todas as cidades. Por exemplo, Amsterdã não tem as mesmas conexões de São Paulo. Algumas coisas são surpreendentes.
Miami, pelos dados, é a cidade mais global da América do Sul, eles dizem. Olhando para todas as conexões. Então, haveria muito a se dizer. Essa é uma maneira mais convencional de retratar as conexões, pois é um retrato mais padrão do mundo, né? É o tipo de trabalho no qual estou pensando. E fora da geografia, também temos pessoas tentando conceitualizar isso. Eles não fazem o mapa, mas reivindicam as cidades como atores geopolíticos e cidades em relação à economia global e o Estado. E eu vou dar 2 exemplos muito influentes no mundo ocidental, da América do Norte e da Europa Ocidental. Um trabalho de Paracana, que é indiano de origem, que publicou alguns livros sobre as novas relações geopolíticas no mundo. E essa citação resume sua tese. O século XXI não será dominado pelos Estados Unidos, a China, o Brasil, a Índia, mas sim pela cidade. Não uma cidade, mas a cidade. A cidade oposta ao Estado. E outro caso, essa é uma outra representação de conectividade, uma má representação, não é a conectividade na verdade. Vejam só, a importância das cidades na economia dos estados. O outro muito influente é Benjamin Barber, um cientista político americano que escreveu nos anos 90, escreveu Jihad versus Macworld. Talvez vocês conheçam o livro, também fala de globalização. E recentemente, ele começou a trabalhar nas cidades e o livro mais discutido foi esse, Se os Prefeitos Governassem o Mundo. E o subtítulo é Nações Disfuncionais e Cidades Emergentes. Então ele vê os estados como entidades que estão falhando, não estão entregando, são disfuncionais. Ele está pensando mais no meio ambiente, na mudança climática, enquanto que as cidades e os prefeitos têm um potencial de conseguir preencher a lacuna e tomar decisões melhores e mais rápidas na política, porque, ao seu ver, são mais pragmáticas, mais próximos do que os cidadãos precisam, estão mais acostumados a lidar com problemas práticos, enquanto que os estados estão mais distantes. Outra pessoa importante é Peter Taylor, de novo, na problematização das relações cidade-estado. Então, ele deu um quadro mais global, olhando para a história e afirmando que é importante não olhar só para como as cidades têm um papel crescente nesse Estado que está falhando, como Barber mostrou, mas a submissão da cidade ao Estado é um fenômeno recente do século XIX, do Estado territorial moderno. E eu vou pular essa parte por causa do tempo, mas, para tanto, ele usa uma tipologia muito interessante de Jane Jacobs, socióloga urbana, que escreveu sobre as síndromes comercial e do guardião. A ideia, ela escreveu isso num livro sobre sistemas de sobrevivência, o nome do livro, e incluiu no seu livro sobre cidades. Então, há 2 tipos
de clusters de valores, grupos que são contraditórios, mas complementares ao mesmo tempo. De um lado, a síndrome do guardião. Se vocês derem uma olhada rápida na lista, trata de respeito à hierarquia, tradição, lealdade, para gerenciar o território ligado ao Estado. E, por outro lado, que ela chama de síndrome do comércio, está mais focada no comércio, justamente na produção, respeito aos contratos, eficiência, competição, e isso está associado à cidade. E Jane Jacobs e Peter Taylor, eles fazem essa combinação, dizendo que são ideias complementares e na história tivemos várias combinações diferentes. Então esse é o trabalho dele, tentando mostrar essas diferenças. Então isso com relação à geopolítica formal. Agora, com relação à prática, trata de como essas representações sobre o papel das cidades têm um papel na política das cidades. Principalmente me refiro à paradiplomacia das cidades, que são as relações internacionais das cidades, paralelas à diplomacia de Estado e às agendas urbanas de organizações internacionais. Então, as cidades, mesmo sendo subordinadas aos Estados no século XX, elas têm maneiras de colaborar com outras cidades. Principalmente no século XX, houve muita colaboração tecnocrática sobre habitação, por exemplo, saúde, esse tipo de questão. Havia esse municipalismo. Houve também muita colaboração relacionada a situações pós-guerra. Geminações de cidades na Europa, cidades irmãs nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, cidades japonesas. A ideia de que, através da colaboração entre as cidades, as pessoas entenderiam melhor o outro e reduziríamos o risco de uma nova guerra. Mais tarde, houve o surgimento da solidariedade, auxílio ao desenvolvimento entre cidades no norte e cidades do sul. Na Europa, depois de 1989, tivemos geminações entre a Europa Ocidental e a ex-Europa do Leste. Com a transição através de transferência política, esse tipo de coisa. E mais recentemente, temos geminações ligadas à imigração. Por exemplo, cidades europeias que tentam se geminar com cidades do país de origem de muitos imigrantes e geminações também motivadas por questões econômicas. Para dar um exemplo de uma geminação da cidade, essa é entre Amsterdã e Manágua. E eu coloquei aqui para ressaltar essa paradiplomacia das cidades, que às vezes se opõe ao Estado. Na época, Amsterdã e outras cidades holandesas também estavam geminando com cidades da Nicarágua, enquanto o governo holandês lutava com os Estados Unidos e disputava. Havia um conflito de interesse. Então, o universo de geminação. Alguns exemplos. Temos tempo para alguns exemplos? Rapidamente, eu queria mostrar esse mapa da Rota da Seda inicial da China. Parece uma geopolítica, né? Só para enfatizar que, olhando de perto, por exemplo,
Quando o presidente Xi Jinping foi para a Alemanha, conversou com o ministro da Economia, mas olhando para o mapa, vejam que a história é uma ferrovia entre a China e a Europa Ocidental. Essa conexão para acelerar a logística. E as cidades traçadas nesse mapa, não só porque o trem vai viajar de uma cidade para outra, mas porque as cidades, tanto da China quanto da Europa, competem entre si. Então, há um envolvimento geopolítico das cidades. Essa é uma foto de Roterdã, da nova Rota da Seda, da China para Roterdã. Eles querem uma ferrovia da China para Roterdã. Não é o primeiro trem da China na Holanda, em Roterdã. Eles competem com Amsterdã, competem com Hamburgo para ser o lugar onde vai chegar esse trem. Depois, há questões políticas em torno disso. Outro exemplo de Amsterdã está em holandês, mas temos os símbolos para ter uma ideia do que trata. 2013, a data. Na Rússia surgiu essa lei contra, como é que se diz em inglês? LGBT. Então, o prefeito de Amsterdã assume uma posição aí. Foi durante a presidência francesa. Então, havia muitos eventos culturais. A presidência holandesa, na verdade, há muitos eventos na cidade e fizeram protestos mais alto do que o Estado da Holanda. Eles tinham mais liberdade de fazer isso como cidade. Da mesma forma, na crise da imigração europeia, os prefeitos de muitas cidades, esse aqui foi um debate entre Van Lan e Kaminis, de Atenas, tentando se promoverem, mostrando que sua cidade poderia agir mais rápido do que os Estados-membros para tentar encontrar soluções para os imigrantes e os refugiados. Não vamos discutir os resultados. Vamos pular essa parte de Haia, porque agora eu queria atravessar a Haia para falar dos diversos aspectos da geminação e também das redes e associações. A Haia é um pouco específica porque é o lugar das negociações historicamente e se promove como tal. Então, na sua política, se representa como um ator na paz, como uma busca, como sede de uma organização internacional, como o Tribunal Internacional, e também atrai ativamente várias ONGs que querem influenciar esse tipo de instituição. E ela se promove dessa maneira. Então agora eu vou ter que acelerar um pouco, mas quero deixar tempo para debate. Ban Ki-moon, quando era secretário da ONU, chamou Haia a cidade da paz e justiça. E ficou tão feliz que agora isso foi incluído no brasão da cidade. E eles tentam desenvolver essa imagem. E uma coisa que eles fizeram foi uma conferência mundial sobre a diplomacia da cidade, reunindo prefeitos de várias cidades que desejavam promover a paz, pós-conflito, a reconstrução, prevenção de conflitos, e a ideia de que os prefeitos são mais pragmáticos,
e tem mais liberdade para negociar do que diplomatas a nível nacional. A Haia também tem o Parlamento Global de Prefeitos, que é uma instituição que foi criada por Benjamin Barber, que eu mencionei antes. Então, essa é a imagem que a cidade faz de si e apresenta de si. A outra parte, temos a diplomacia da cidade de um lado e a rede da cidade. As redes, algumas são bem estabelecidas e são atores importantes, algumas são nacionais, outras são macro-regionais, principalmente na Europa temos muito, e algumas são globais no escopo, e essas redes são, por exemplo, a Eurocities, que tentam formar redes de formulação de políticas. Uma outra, aqui de novo o Parlamento Global, Eurocities. Agora o grupo Cidades C40, um grupo de liderança liderado por Bloomberg, originalmente prefeito de Nova York. Era uma rede muito ativa e foi estudada sistematicamente por alguém da Holanda, Buttiglier, e ela ressalta o fato de que essas redes não são tão horizontais quanto alguns ingenuamente pensam. Há um viés forte. Alguns atores são muito mais poderosos na rede, mais influentes na rede do que outros. E ela vê, então, um abismo entre norte e sul nessas redes municipais transnacionais, que há o aprendizado do sul vindo do norte, na verdade, o que não surpreende, na verdade. Depois temos as agendas urbanas, e com isso eu quero falar da ONU e outras organizações internacionais que deram um lugar formal para as cidades. Então, a ONU tem uma agenda urbana em busca das metas de desenvolvimento sustentável. A União Europeia também tem uma agenda urbana. Foi adotada depois de 20 anos de discussões. E a ideia é dar uma voz para as cidades na formulação de política. Eles escolheram 12 tópicos, 12 parcerias. Alguns tópicos são bem tradicionais, como habitação, mobilidade urbana, transição digital, economia circular. Essas parcerias são muito pequenas, na verdade, não tem muito dinheiro, mas a ideia é preencher a lacuna entre os Estados-membros, as cidades e a Comissão Europeia. Então, são apenas 5 Estados-membros, 5 cidades e mais 5. E eles tentam fazer a prova urbana das regras europeias. Eles analisam a legislação e tentam ver o impacto das cidades, porque nós vimos, e isso não é específico da UE, que você tem política setorial. E é somente no momento em que é implementado pelas cidades, municípios, que a contradição entre as diversas políticas vem à tona. Então, isso se chama urban proofing, ou mainstreaming urbano. O objetivo é melhor acesso ao financiamento, melhor troca de conhecimento entre as cidades. Então, a primeira parte é a grande inovação, e estamos nesse processo.
E eu estudei um desses. A cidade de Amsterdã está coordenando essa parte sobre inclusão de imigrantes e refugiados. Esses são os participantes. E o que é interessante é que quase todos querem colaborar. E rapidamente, então, vemos que há uma certa tensão e uma discussão. Por exemplo, nessa parceria, há um problema entre os estados e as cidades em torno do que na Europa são chamados de imigrantes ilegais, porque os estados dizem que essas pessoas não existem, não deveriam estar aqui. E as cidades dizem, essas pessoas estão aqui, a nível municipal nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos ignorá-las. Então, há uma tensão em torno disso. Essa parceria tem que resolver políticas sobre isso. Então, as cidades querem discutir, os estados não querem. Outra tensão interessante é entre a comissão e as cidades, porque as cidades querem falar sobre todos os tipos de imigrantes, incluindo aqueles de outros Estados-membros da União Europeia. Mas a comissão diz, não, essas pessoas não são imigrantes, eles são cidadãos europeus, móveis, mudando de um estado para o outro, é completamente diferente. Então, é o tipo de problema debatido. Os problemas de língua, das crianças na escola, acesso à saúde, etc. E, finalmente, a geopolítica popular. As representações. Voltando a falar dos prefeitos como celebridades. É claro que os prefeitos sempre foram muito importantes a nível local, mas cada vez mais eles são vistos como celebridades em outros lugares do mundo. Só 2 exemplos de Nova York. Temos o Rudy Giuliani, que não só transformou Nova York, ou afirmou transformar Nova York, mas como ele usou a Times Square, por exemplo, na cidade, para mudar a cidade. E como, depois de 11 de setembro, como se desenvolveu como um prefeito americano, porque o presidente Bush esteve um pouco ausente, e depois do seu mandato, ele também publicou um livro chamado Leadership e começou a vender esse conhecimento, principalmente para a cidade do México, tentando exportar sua política, por assim dizer. E o Bloomberg também foi outro prefeito muito influente da rede C40. E se fala dele, McNamara fala da força diplomática e a influência dele no mundo. O Benjamin Barber, no seu livro sobre os prefeitos, também publica esse tipo de imagem sobre os prefeitos que vão salvar o mundo por serem tão pragmáticos. E a última coisa que eu queria falar é isso aqui. As cidades também são redes de resistência. Elas se falam entre si. Então, se pensarmos que isso aqui é a Praça Tahrir em 2011, pense na Primavera Árabe, pense no momento Occupy, os indignados, todos os movimentos de cidades diferentes, pessoas que se conectando, tentando trocar conhecimento sobre resistência, sobre certas forças que eles enfrentam. Então, essa é outra maneira. Eu estava trabalhando nesse protesto contra medidas de austeridade na Europa e vi essa foto
meninas, moças de Berlim contra a política de Merkel, contra o pacote de austeridade. Então fala de berlinenses, é a solidariedade entre cidades. Então, eu não quero que pareça que a cidade é a solução para tudo. Não é bem essa a ideia. A ideia é que as cidades são atores, não no lugar dos estados, complementares, mais do que contraditórias à diplomacia do Estado. E representação geopolítica alternativa para um foco centrado no Estado. Claro que há vencedores e perdedores. A interconexão muitas vezes é concorrência, competição e violência estrutural também. E também há divisões e divergências dentro das cidades. Mas uma coisa importante que devemos avaliar é também essa geopolítica urbana 3, mobilizada no conflito local. É importante se você quer estudar a geopolítica urbana, no primeiro sentido, e também para justificar a violência estrutural contra as cidades e urbanidades na geopolítica 2. E, finalmente, eu queria voltar a afirmar que isso se baseia em trabalhos escritos em inglês, principalmente. O meu desejo, ao participar desse congresso, é ir além da geografia anglófona e ouvir mais geografias não anglófonas. Eu acho que o Brasil tem muito a oferecer. Graças à rica tradição, não só da geografia, mas dos casos empíricos daqui, em relação aos 3 tipos de geopolítica. E, se nos atermos ao tipo 3, as relações entre cidade e Estado, o Rio foi importante no C40, acho que vocês sabem bem disso, e o que significou para o Rio. E o Brasil também tem um papel muito importante de baixo para cima, no Fórum Social de Porto Alegre, em que as pessoas vieram para trocar conhecimento e representação sobre o que é possível a nível global. E para encerrar, já que estamos no Rio, eu tenho uma dica de leitura. O André Reis Novaes tem esse artigo sobre favelas que ilustra bem a ideia. Se vocês não conhecerem, deem uma olhada. É muito interessante. O mapeamento do silêncio. E é o tipo de representação da qual estou falando. Começa com a contestação da representação do Rio, com muitas favelas, como atores do Rio, e ele analisa a importância desse tipo de representação. Então é um pouco de geopolítica 2 e 3. Muito interessante. E para mim é uma satisfação falar dele aqui. Mesmo que seja geopolítica urbana, sem saber que está fazendo isso. E com isso espero ter tempo para responder suas perguntas. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pela tradução. A gente tem mais ou menos 15 minutos para o debate. E seria muito interessante, então, receber perguntas, comentários. Quem tiver interesse, levanta a mão. 1, 2. E, por favor, se apresente. Eu vou... Acho que... Pode vir aqui e pegar o microfone. Seria as perguntas?
Então, ó, são 3 perguntas. A gente já tem 2 inscrições, mais uma. Daqui a pouco vai aparecer. Pergunta em inglês? As outras pessoas que vão conversar, comentar, puderem chegar já. I can ask in English or in Portuguese. For me, Pergunta em it's inglês easy. ou... Pergunta em português que é. Em primeiro lugar, meu nome é Matheus Frimer, eu sou professor de Estudos Securitários e Geopolítica na Universidade Federal de Goiás. Primeiro, gostaria de parabenizá-la pela brilhante exposição. E, em um dos seus artigos, um artigo que eu particularmente acho bastante interessante, chamado Geopolitics in the 90s, One Flag, Many Meanings, você afirma que o termo geopolítica é muitas vezes usado de forma vaga pelas relações internacionais, o que eu realmente acredito. Mas você acha que há mais complementariedade entre a geopolítica crítica e as teorias das relações internacionais, ou há mais uma forma de competição teórica entre essas duas correntes? Por exemplo, o Klaus Dodds fala que existem as teorias do mainstream das relações internacionais e a geopolítica crítica como um enfoque alternativo. De que forma existiriam relações entre as duas áreas? Tudo bem com o português? Tudo bem? Sim. Eu sou Igor, pós-graduando em Geografia Humana da Universidade de São Paulo. Queria agradecer também a rica apresentação, anotei muita coisa aqui, está sendo ótimo. Mas a minha pergunta é a seguinte, não ficou muito claro para mim qual que seria a orientação escalar, na questão da escala da proposta do Urban Geopolitics. Porque, como você também mostrou, os estudos tradicionais de geografia política tinham foco na escala nacional, no Estado nacional, e os estudos tradicionais urbanos focavam na escala local, tradicionais, né? Mas tanto os estudos urbanos quanto a geopolítica pós-fordistas, ambos acabaram saindo dessas amarras escalares para uma escala global. Então, qual que seria a nossa saída? Uma abordagem multiescalar, como você tentou mostrar aqui, ou optar, por exemplo, por uma dessas abordagens que você mostrou, Urban Geopolitics 1, 2, 3. Então, seria optar por uma delas e mais local, mais global, ou fazer uma abordagem multiescalar, por exemplo, como propõe Neil Brenner, essas coisas. E, nesse sentido, qual que seria o papel do Estado nacional, né, nessa relação cidade-cidade? Não seria essa relação cidade-cidade, por exemplo, um projeto neoliberal? Como diferenciar isso? Um projeto neoliberal da relação da cidade se libertando do Estado e essa relação cidade-cidade dentro de uma abordagem multiescalar na geografia. Um pouco isso. Tudo bem? Não, primeiro agradecer, assim, eu gostei muito. Oi? Ah, tá. Meu nome é Gabriel, eu sou formado em Geografia pela Universidade de Brasília, acabei de terminar minha graduação. Primeiro agradecer, né, cara, pela palestra, gostei muito. E o que eu queria perguntar, bem rápido, assim, o meu trabalho de conclusão de curso para me formar em Geografia na UNB foi mais ou menos uma geopolítica da manifestação em Brasília, né? Eu trabalhei justamente essa questão da geopolítica, a relação entre geografia, manifestação, movimentos sociais, urbanismo da cidade, planejamento urbano, as estratégias e táticas usadas tanto pelo Estado quanto pelos manifestantes
na cidade. Então, ficou mais ou menos essa coisa de geopolítica urbana. Mas eu tive muita dificuldade de achar trabalhos que trabalhassem diretamente com esse tema da manifestação. Eu achei muitos trabalhos que trabalhassem a geopolítica urbana, essa questão de favela, periferia, em diversos temas, mas especificamente esse tema da manifestação, como você mostrou no último slide, nos últimos slides, aí eu tive um pouco de dificuldade. Você teria alguma bibliografia assim, para me recomendar especificamente com manifestação? É só isso mesmo. Thank you very much for the question. The first one Em relação à primeira, sobre a geografia e as relações internacionais, se eu entendi corretamente, eu concordo totalmente que existe uma desconexão entre geografia e RI. E o trabalho na geopolítica crítica nem sempre é visto nas relações internacionais. Aliás, como editora da Geopolitics, que é um periódico, uma revista dirigida por geógrafos, mas que busca ser interdisciplinar com a ciência política também, muitas vezes fico frustrada com trabalhos de pessoas da área de relações internacionais que ignoram completamente o trabalho de geógrafos. E o contrário não se aplica. Então, muitas vezes, os geógrafos, quando escrevem, eles também levam em consideração os trabalhos em RI, diversas tradições de relações internacionais, mas o oposto não é verdade. E eu vejo muitos trabalhos de pessoas que ignoram completamente o que acontece na geografia e na geopolítica crítica, e os geógrafos estão escrevendo sobre relações internacionais de maneira diferente. A situação não mudou desde esse artigo que você mencionou, infelizmente, 20 anos depois. E eu acho que é uma coisa muito boa da geografia de um modo geral, na maioria dos países, é que estamos abertos para atravessar fronteiras disciplinares. E eu espero, com isso, não fazer nenhum agafe nesse congresso, mas os centros políticos tendem a se concentrar na própria perspectiva, mesmo entre escolas em relações internacionais, elas não se comunicam, não se falam, não leem uns aos outros. Se você é construtivista, então o neorrealista não lê seu artigo, e vice-versa. E os geógrafos, por outro lado, na minha percepção, são muito mais abertos para olhar para perspectivas diferentes, disciplinas diferentes, porque nós tendemos a querer entender o mundo, não nos organizarmos em teorias, mas entender o mundo. Não nos importa juntar ideias e olhar para ideias diferentes. Mas eu concordo que é muito frustrante que parte desse trabalho seja completamente ignorado. Eu acabei de escrever um artigo sobre a política da vizinhança europeia. Eu acabei de ler ignorando um trabalho feito por geógrafos políticos na Europa nos últimos 15 anos. E eu não sei o que fazer a respeito. Talvez sejamos muito pequenos, a comunidade, não sei no Brasil, mas na Europa Ocidental, a geografia política é muito pequena comparada com a ciência política e relações internacionais. Somos um grupo muito pequeno. Foi isso que você queria saber? A segunda pergunta sobre escala.
Eu acho que tem várias maneiras, mas o ideal é que é um mundo em múltiplas escalas. Trata-se de ver a cidade e o nível local, mas não somente. Ele faz sentido se você estiver consciente, incluir isso num Estado, numa organização internacional. Então, eu passei muito rápido nisso, tive que ser muito superficial em cada aspecto, porque eu queria cobrir o quadro completo. Mas, realmente, se você está falando de estudo de caso, e você tem que ser multiescalar, né? E não ficar preso ao urbano e ao local. Eu não sei se foi essa questão da geografia política, do nacional e internacional, qual era a pergunta exatamente? Que foi a virada urbana seria abrir para uma escala subnacional. Não só as cidades, mas as regiões também. Também são importantes em certos contextos, como atores geopolíticos. Então, isso complica um pouco. E o último, a geografia das manifestações. É um tipo de política negligenciada tradicionalmente na geografia política. A geografia política é estado-cêntrica. Não é só na escala do Estado, mas também o tipo de política. Geografia eleitoral, administrativa, políticas internacionais. Então, há poucas pessoas trabalhando com manifestações e política informal e resistência, mas existem. Então, eu posso passar alguns nomes. Eu estou pensando no trabalho de Paulo Eckert, no que às vezes é chamado de Unfired Geopolitics. Ele estava trabalhando com os movimentos da Índia originalmente. Não é muito comum, mas existem algumas pessoas trabalhando nessa área. Saya Kupan também, da Outer Geopolitics, como ela chama. As pessoas que trabalham com movimentos sociais tendem a não usar a geopolítica porque é associada ao Estado, ao poder, etc. Então, tanto Paulo e Saga usam esse trabalho anti-geopolítica para enfatizar que é algo diferente, usado contra o poder. E o que eu não mencionei também, que poderia estar relacionado à geopolítica urbana, número 2, principalmente, é a geografia feminista, geopolítica feminista, que é muito importante nesse sentido. Tentando analisar a geopolítica no dia a dia, do que significa para as pessoas, é a abordagem de baixo para cima, que pode fornecer uma inspiração também. Vai ter vários dias para continuar o debate. Quero manter o nosso cronograma mais ou menos em dia, pelo menos hoje. Então, muito obrigada a todos pela escuta, muito obrigada pelo debate, muito obrigada, professora.